Fala meu amigo, fala minha amiga, em especial a você, aluno do terceiro ano do ensino médio regular do estado de Minas Gerais. Eu, professor Matheus, professor de História, mais uma vez estou aqui com vocês para que a gente possa trabalhar juntos com a resolução do PET. O que é o PET? É o Plano de Ensino Tutorado que nos foi disponibilizado pela Secretaria de Educação do estado de Minas Gerais. Repare que já estamos aqui no volume 2, ou seja, correspondente ao segundo bimestre. Estamos aí chegando à semana 5. Notem que esse PET veio um pouquinho maior. Esse PET veio com 5 módulos, 5 semanas, assim foi feito. E a temática da aula de hoje é uma temática importante, que ela vem falar sobre o fim da escravidão e a imigração no Brasil, ou seja, o processo quando o Brasil começa a entender que não é mais possível utilizar a mão de obra escrava e é necessária a substituição do escravo por uma outra fonte de mão de obra, e a gente vai falar um pouco sobre o imigrante. Só que antes de eu começar a falar sobre essa parte de história, o que eu quero que vocês façam? Gente, venham comigo para conhecer um pouco do que é o Projeto Escola Online. O Projeto Escola Online, onde eu estou inserido e vários outros colegas, é um projeto onde a gente está utilizando várias e várias mídias sociais. Você vai nos encontrar aí, por exemplo, no Twitter, no Facebook, você tem o nosso contato via WhatsApp. Muita gente me pergunta aos outros professores sobre informações dos PETs e várias outras informações. Você tem o nosso Instagram, que é muito bem utilizado para que você tenha informações desse tipo, cronograma e mais informações úteis. Aqui no nosso canal no YouTube, para você que não se inscreveu ainda, vai lá, se inscreva, ative as notificações, dê um like, porque nos ajuda muito. Galera, novidade positiva em várias plataformas de som. Agora a gente está trabalhando com a ideia do podcast, que é importante para que você também possa acompanhar, às vezes na correria, que ouvir um assunto de qualidade. Nós temos uma novidade boa, você está vendo aí embaixo a nossa plataforma. Quer conhecer? Vai lá, www.plataformaescolaonline.com.br. Para você do terceiro ano, novidade bacana que está fresquinha, está para começar, que é o nosso projeto Enem, o projeto Eu Não Erro Mais, que ele vai rolar paralelo com o nosso projeto Redação 1000. Então você vai entender que tem muita coisa, e para você de terceiro ano, galera, isso é importante. Ainda mais que o governo estabelece datas de prova, e muita gente tem reclamado sobre a pouca oportunidade de se preparar. Nós do Escola Online estamos oferecendo para você essa oportunidade, uma educação de qualidade diferenciada para você. E antes de eu começar a falar do assunto, o que eu quero deixar para a galera? O que a gente faz? Vamos lá para matar a saudade? Vem comigo e roda a vinheta! Bacana, né? Então vamos começar a trabalhar, porque o tempo urge e a Sapucaí é grande. Galera, vamos lá. Qual que é a temática, então? A imigração para o Brasil. Durante a segunda metade do século XIX, de 1850 para frente, lembra? Quando o governo ele começa a pressionar o fim do trabalho escravo no Brasil, ele começa a criar meios de coibir a Lei Eusébio de Queiroz, a lei do ventre livre, a lei do sexagenário. Então, até que eu tenha a Lei Áurea, até que eu entenda que está difícil trabalhar com o escravo, você começa a substituir a escravidão pelo imigrante. Então, durante a segunda metade do século XIX, alguns fazendeiros, em especial os do Oeste Paulista, começaram a perceber que a mão de obra livre dos imigrantes seria mais rentável do que a mão de obra escrava, devido ao elevado preço dos cativos. Por quê? Como estava ficando difícil, galera, vejam vocês, conseguir mão de obra escrava, então quanto mais difícil, mais caro era. E pelo fato destes estarem dispostos a elevar a produção, já que não gozavam de nenhum estímulo para o tal, o que reduzia significativamente a produtividade e a competitividade do gênero agrícola brasileiro. E vamos fazer uma reflexão. Galera, segunda metade do século XIX, qual é a principal riqueza econômica do Brasil? Para a gente não poder esquecer, eu estou falando aqui sobre a ideia do quê, galera? Sobre a ideia do café. A primeira iniciativa de imigração para o Brasil ocorreu no governo de Dom João VI, na época do período joanino, através da formação de uma colônia de imigrantes suíços em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, entre os anos de 1819 e 1820. Então já havia essa ideia, tá? A galera que curte aí, por exemplo, entender
Por exemplo, quem quer falar um pouco sobre a formação dos Estados Unidos, assistam Gangue de Nova York, com a chegada de irlandeses, escoceses. Então o Brasil também começa num projeto de atrair o imigrante para cá. Entretanto, o empenho sistemático de utilização desse tipo de mão de obra partiu do senador Nicolau de Campos Vergueiro, em 1847, depois de adotar em sua fazenda em São Paulo o sistema de parceria. O que é um sistema de parceria, galera? O que motiva o imigrante a estar vindo para cá? Neste sistema, o fazendeiro custeava a vinda do imigrante e o seu sustento durante os primeiros anos no Brasil. Então, por exemplo, eu sou um imigrante e eu estou vivendo uma situação complicada. Você vai perceber que na segunda metade do século XIX, alguns países na Europa estavam em crise. Para a galera que já estudou, eu estou tendo o processo da unificação alemã e unificação italiana, estão tendo guerras. Então esse cara aqui, galera, olha só, esse cara em cima, o senador Nicolau de Campos Vergueiro, ele começa a fazer o sistema de parceria. O que ele faz? Ele bancava a passagem e dava uma quantidade de terra para o imigrante, e o imigrante, através do trabalho, ele iria, de certa forma, pagando essa dívida. Tá? Então você faria meio que um consignado, uma parceria. Só que, vejam vocês, diante do exposto, após o fim da escravidão, aí você vai lembrar o seguinte, oficialmente, quando que ocorre o fim da escravidão, galera? 13 de maio de 1888. E aí fica uma dica, tá? Já estamos falando em junho, vou dar uma dica para quem comeu, galera. Quem não comeu maionese, a partir do dia 1º de junho não coma mais, tá? Porque se você não comeu maionese até o dia 31 de maio, o que vai acontecer? A partir de junho você tem que comer junionese. Tá, mereço essas vaias, eu sei, mas é necessário. Beleza? Piadinha pode só pra gente quebrar aqui. Mas então no 13 de maio, você vai ver o seguinte. No início da República, povos de outras nacionalidades entraram no Brasil. Com destaque para quem? Aí o que eu falei para vocês? Olha os italianos e alemães, que estavam, na verdade, vivendo uma época de crise, portugueses, sírios, libaneses, espanhóis e japoneses. O estímulo à imigração nesse contexto, ou seja, o que faz, o que motiva esses imigrantes a virem para cá? Estava associado ao projeto de branqueamento do povo brasileiro. Não sei se vocês vão lembrar aquela onda que a gente falou, daquele princípio do melhoramento racial. Lembra do Edward Spencer, da ideia da eugenia? E o Brasil adota essa imbecilidade de achar que o branco é melhor. Isso é uma coisa que o europeu vai usar muito para justificar o seu domínio sobre a Ásia e a África. Então você pega esse pensamento europeu diretamente relacionado ao avanço imperialista, criando a ideia de que a raça branca, galera, era superior. Então depois a galera que condena o Hitler não entende de onde vem essa burrice. Essa ideologia foi fortemente difundida por parcela da elite brasileira que, em contato com teorias como o darwinismo social, lamentava a origem miscigenada de nossa sociedade. Hoje, graças a Deus, entendemos a necessidade de que o brasileiro é uma mescla do europeu, do indígena e do africano. Beleza? Então, na época, o Brasil queria criar aquela ideia de uma raça superior. Que coisa absurda, mas que ganhou muito adepto aqui. Tá beleza, galera? Então, o imigrante ele vem muito nessa vibe. Show de bola? Então, vamos lá. Para dificultar a posse de terra pelos imigrantes, a elite agrária pressionou o Estado Imperial a criar um instrumento legal que contribuiu para a manutenção da arcaica estrutura fundiária brasileira, ou seja, o que é isso? A gente começa a entender no Brasil a perpetuação dos chamados latifúndios. Então você começa a entender o seguinte, aquele probleminha já falado no nosso último encontro. Qual o problema, galera? Você tem muita terra na mão de pouca gente. Então, quando eu percebo que o imigrante está chegando e nele existe uma possibilidade, através do trabalho, conseguir adquirir terra, porque lembra da lei de terra? É aquela lei que o governo estabelece, que até então as terras devolutas, ou seja, terras públicas, e que não estavam ocupadas legalmente, se o cara tivesse o quê? Trabalhando e nela produzindo, você teria o direito de recebê-la por doação. Então, a partir de 1850, com a lei de terra, o que eu estabeleço? As pessoas só teriam acesso à terra mediante ao pagamento. Então, o que a gente entende? O pobre não tem condição de pagar. Tá? E aí o imigrante, o liberto, começa a não ter essa possibilidade. Então, você tem aqui, galera, olha só, um cartaz que motivava os italianos a virem para o Brasil, onde o governo nos daria terras e utensílios para agricultura. É aquela coisa meio Jorge Benjó. Qual é a propaganda que se faz?
Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Então muita gente acreditou e veio para cá. Então o governo, ele de certa forma faz essa campanha de estímulo e aí você vê imigrantes que vêm chegando, né? Muita gente vai lembrar, claro, vocês são novinhos demais, mas perguntem aos pais de vocês sobre novelas como Terra Nostra, Esperança, você tinha o Mateu e a Juliana, né? O Thiago Lacerda e a Ana Paula Arósio, que falava de uma novela de época de imigrantes que vinham para cá. Beleza? Agora entendam que esses imigrantes não vieram numa situação lá muito favorável. Mas vamos lá, vamos seguir o nosso barco? Então, galera, olha só, tocando aqui. Então é o seguinte, primeira questão, o que ela fala? O fim do tráfico de escravizados em 1850, que lei é essa, galera? 1850, eu me refiro à famosa Lei Eusébio de Queiroz. Então, olha só, galera, no mesmo ano que foi criado a Lei de Terras, também foi criada uma lei que proibia, galera, lembra? A compra e venda de escravizados. Então, o fim do tráfico de escravizados exigiu uma política de substituição de mão de obra, cujo debate demonstrou grande preocupação em definir um tipo racial para o brasileiro. Galera, a percepção da raça como elemento determinante da formação de uma nação era aceito como verdade comprovado pela ciência. Com base nessas considerações, então quer dizer, o que eu estou falando aqui? Aquela imbecilidade que na época ganhou muito ibope. Gente, eu estou falando da eugenia, lembro do melhoramento genético, eu estou falando aqui sobre o que? A onda do Brasil copiar o chamado darwinismo social, a missão civilizatória. Então, havia uma lógica que hoje é realmente impensado, mas na época foi muito utilizada para você justificar essa ideia de raça superior e branqueamento da população. Então, vamos lá. Explique o posicionamento do Estado e das elites no que se refere ao papel da política migratória nesse período. Então, a primeira coisa que a gente vai se perguntar, você que está me assistindo aí, galera, o Estado e as elites eram favoráveis ou contra? Você sabe que é favorável. Por quê? Porque foram eles os grandes incentivadores. Se eu estou comprando essa ideia de que eu quero melhorar geneticamente a raça brasileira, então eu estimulo a vinda do imigrante e aí eu começo a desqualificar. E aí você começa a entender, mais uma vez, porque temos no Brasil um racismo estrutural. Então você vai perceber que o próprio Estado faz isso. Pra você ter uma noção, existe quando alguns particulares traziam imigrante, você falava do que, galera? Do sistema de parceria. Lembra que o senador Vergueiro fez? Ele pagava a passagem, dava terra e o cara com trabalho quitaria essa dívida. Mas houve também por parte do Estado o que a gente chama do que, galera? De uma proposta, de um incentivo do Estado que eles chamavam do que? Da imigração subvencionada. O Estado pagava a vinda de imigrantes. Olha a propaganda que foi feita. Então, o que eu coloquei para vocês como sugestão de resposta? Daí você pode criar a sua. Galera, o Estado, e obviamente quem comandava o Estado eram as elites, foi um dos grandes incentivadores da vinda de imigrantes para o Brasil. Tá? Porque a gente acabou de ver no texto, havia um projeto de embranquecer a população, isso era uma vibe que estava rolando na Europa no século XIX, e que justificou muito a atuação cruel sobre a África e a Ásia. E aí, galera, então você, quando quer embranquecer a população brasileira, você traz o imigrante que vai estar ocupando o lugar, vejam vocês, do escravizado. Inclusive, como eu coloquei, o Estado brasileiro foi dos incentivadores da imigração. O que é isso, galera? Subvencionada. A gente vai entender, então, que a imigração subvencionada ela era paga pelo próprio Estado. Então, vejam que o seguinte, o governo ele foi um grande incentivador. Então, eu começo a excluir o africano e automaticamente eu começo a colocar a ideia de que não, embranquecer a sociedade é o caminho de melhoramento. Letra B. Relacione a lei de terras, como a gente viu no nosso último módulo, no módulo 4, a gente falou um pouquinho agora, a situação social dos imigrantes no Brasil. Então essa é uma lei também que é muito covarde com o imigrante, que vem com uma promessa e aqui chegando ele percebe que o buraco é mais embaixo. Porque a partir do momento que eu estabeleço que as terras devolutas, as terras públicas, só podem ser adquiridas mediante pagamento, o que vai acontecer? O imigrante, claro que vai ter que trabalhar, não vai ter grana. E aí você começa a entender, de novo, por que no Brasil você tem muita terra na mão de pouca gente.
Então, o que eu coloquei para vocês aqui, galera? Olha lá. Como a gente viu na semana 4, foi até uma proposta de redação, e é uma temática que é muito bacana de se discutir, tá, galera? Fiquem atentos a isso, a questão fundiária no Brasil, porque a história fala, a geografia fala, a sociologia fala, a própria redação fala. Então, é o seguinte, agora a gente viu nesse módulo, a Lei de Terras, né, que foi criada em 1850, ela dificulta. Então, ao invés de ela dar um estímulo, eu trago o imigrante, mas eu não quero que o imigrante cresça, tá? Por quê? Porque quando a lei foi promulgada, ou seja, as terras públicas, as chamadas terras devolutas, e aí, galera, as terras devolutas, então, repito, são aquelas terras que eram do Estado, mas que não estavam devidamente ocupadas, elas só poderiam ser adquiridas através de quê? Pagamento. Então, como o cara que está chegando aqui não tem essa grana, ele já está endividado, como que ele vai pagar? Então, realmente, você entende que o imigrante vem, mas com pouca possibilidade de crescimento. Show de bola? Beleza? Então, galera, vamos aqui, seguindo o barco, continuando. Beleza? Então, vamos lá. Questão aí número 2. Questãozinha do Enem, tá? Você que daqui a pouco está batendo a porta, vejam que as questões do Enem, elas são questões de boa, de boa leitura, tá? Artigo 1º. O estrangeiro que, por qualquer motivo, comprometer a segurança nacional ou a tranquilidade pública, pode ser expulso de parte ou de todo o território nacional. Então, tipo, qualquer estrangeiro que estiver envolvido, por exemplo, em movimento operário, em manifestações, o governo se deu o direito de cassar a sua permanência aqui. São também causas para a sua expulsão, ou seja, você vai deportar o cara, manda ele de volta. Tá? Beleza, galera. Primeiro, a condenação ou processo pelos tribunais estrangeiros por crimes ou delitos de natureza comum. Então, se cometeu um crime, ele perde o direito de permanecer no Brasil. Segundo, tá? Duas condenações, pelo menos, pelos tribunais brasileiros por crimes de delitos de natureza comum. Tá? Então, se você for julgado aqui 2 vezes pela Justiça Nacional, tá? Terceiro, a vagabundagem, a mendicidade, que é o ato de mendicar, tal, e o lenocínio. Você fala, o que é isso, professor, lenocínio? A gente conhece hoje como o ato de prostituição. Então, se for comprovado que o imigrante está o quê? Na vagabundagem, imagina se essa moda pegar, que, pô, vagabundo no Brasil vai ser mandado embora. Vocês vaziam pra caramba o Brasil, hein? A ideia de você estar o quê? Mendigando, se envolvendo em prostituição. Então, isso dá ao governo o direito de expulsar o brasileiro. Então, repara, galera, que são leis punitivas. São leis de comportamento que colocam o imigrante numa situação seguinte: ou eu faço tudo que o governo manda, ou eu perco o direito de estar no país. Show de bola? Então vamos lá, galera. Então o que acontece? No início do século XX, na transição do trabalho escravo para o trabalho livre, os objetivos da lei criada, ou seja, Então o que a lei está pedindo, moçada? O que ela está colocando? Letra A. Disciplinar o trabalhador e evitar a sua participação em movimentos políticos contrários ao governo. Você fala, opa, então são leis de comportamento. Você fala, isso aqui me atende. Tá? Então, massa. Estabelecer as condições para a vinda dos imigrantes e definir as regiões que seriam ocupadas. Em algum momento eu estou falando de condição, o imigrante já está aqui. São leis para o imigrante já presente. Demonstrar preocupação com as condições de trabalho e favorecer a organização sindical? Pelo contrário, eu não quero que ele se organize, eu quero cada vez ele mais disciplinado. Criar condições políticas para a imigração e isolar os imigrantes socialmente desejáveis. Galera, isolar até estaria dentro do que a gente quer. Só que ele fala ali no texto sobre o quê? Políticas de imigração? Não. Então, galera, a prova do Enem é uma provinha boa de fazer por causa da ideia de uma boa leitura. Estimular o trabalho urbano e disciplinar as famílias estrangeiras nas fábricas. Galera, eu não estou falando exatamente de fábrica, não estou falando de trabalho urbano. Então, o que o texto fala? São leis do quê? De disciplina. Então, se eu tiver que marcar, vou marcar, claro, aquela que é a mais certa. Beleza? Então, gente, fiquem atentos. Você que está aí fazendo prova, temos o projetinho, vem com a gente nessa nossa vibe. Show? Então vamos lá, galera. Outra questão aqui, ó, questão número 3, questão do FMG. Galera, analise essa tabela em que se apresentam dados concernentes à imigração no Império segundo o censo de 1872. Então, olha, galera, a tabelinha aqui falando exatamente o seguinte: para onde vinha a galera? Olha, Alagoas, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Maranhão, tá? Então, repara o seguinte, aonde eu tenho a chegada de muita gente, moçada, notem aí aquela questão da chegada, se você olhar homens, mulheres, tá? Vejam Rio Grande do Sul,
Rio de Janeiro, Minas Gerais, tá? Vejam o seguinte, você começa então a dar uma olhadinha. E galera, prova, por exemplo, você que de repente vai fazer uma questão aberta, alguns se bobear nem irão fazer, mas é bom que você tenha uma boa leitura, tá? Uma leitura de gráfico aqui. Vamos ver o que o FMG pediu aqui? Galera, então vamos lá. Considerando as informações contidas nessa tabela, cite e analise um fator responsável por atrair imigrantes na região norte e sul do Brasil. Então, galera, então olha só, a gente fala assim, eu não estou falando de sudeste, estou falando de norte e sul. Em seguida, caracterize o perfil do imigrante que predominou nessas regiões, relacionando as formas de ocupação e exploração da terra em cada uma delas. Então vamos lá, o que a gente está falando aqui? Galera, é uma questãozinha aqui boa para a gente trabalhar, eu dividi em parte. Então vamos falar o seguinte, como sugestão de resposta, vamos imaginar o seguinte, vamos falar primeiro sobre o que, galera? Região norte, tá? Então o que eu estou querendo aqui? Um fator responsável. Galera, você vai lembrar que o norte do Brasil, você já deve ter estudado isso, o norte do Brasil ele vai viver no final do século XIX, início do século XX, um boom causado principalmente por causa disso aqui, ó, da borracha. Foi descoberto em pleno quê, galera? Em plena região norte, é uma planta típica de floresta amazônica, que são as seringueiras, de onde você então consegue o quê, galera? Você consegue extrair o látex e desse látex você faz a borracha. E coincidentemente, por que ele passa a ter um mercado? Porque eu estou vivendo aqui, galera, a segunda revolução industrial. Show de bola? E a segunda revolução industrial, ela tem como um dos principais setores a indústria automobilística. Porque não adianta você fazer carros se você não tem o quê? Então nomes como John Dunlop e o Goodyear entenderam a ideia, por exemplo, galera, de de você dar uma maior aderência, uma maior dirigibilidade aos automóveis. E aí começa a haver um grande boom. Não sei se você já ouviu falar dessa história, mas há o que, galera? Um fluxo muito grande de pessoas para a região norte em busca do quê? Do sonho da borracha. Inclusive o Ford, ele tentou criar no meio da região norte do Brasil uma cidade com o nome de Fordlândia. Tá? Então, o que vai atrair muito? A questão do látex. A grande questão que nesse caso aqui, eu tenho uma imigração interna. É do próprio brasileiro. Tá? Então são o quê? São famílias que são pessoas muito pobres que vão em busca de oportunidade. Então muita gente vai com a sua terrinha, tá? Vai fazer o seu puxadinho e vai tentar, de certa forma, o seguinte, explorar aquela terra de forma a sobreviver. Então o norte do Brasil ele vai viver a sua ocupação causada muito por uma imigração interna. É a galera que vai do Nordeste, é a galera que vai do Sudeste, é a galera que vai do Sul em busca de uma oportunidade. Diferente, galera, do que vai acontecer na região Sul. Por quê? Na região Sul, não sei se vocês vão lembrar, há uma disputa por território. Vocês devem se lembrar da questão seguinte, galera, do que eles chamam das disputas platinas. Havia uma disputa muito grande pelas terras, em especial o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, porque o pessoal do Paraguai, da Argentina, do Uruguai, inclusive, você vai lembrar da Guerra do Paraguai. Havia muito essa questão territorial. Então, o que faz? Para eu ocupar essa terra, para que o governo, então, alegue a ideia de ter soberania nacional, ou seja, para o governo falar que aquela terra pertence ao Brasil por ocupação, eu começo a estimular a vinda de imigrantes. Então aqui é o contrário, aqui eu começo a trazer o que é estrangeiros. Você vai ver que é muito comum que você encontre colônias alemãs, colônias polonesas, colônias italianas no sul do Brasil, porque na época o próprio governo estimula essas pessoas a virem, você então o que? Dava lá aquele sistema de parceria, tá? Então enquanto no norte você vê muito uma imigração interna de brasileiros, no sul você vê o quê? Um estímulo por parte do governo e atrair o imigrante, porque quanto mais gente, maior é a credibilidade que o governo tem sobre a posse de terra. Beleza? É uma questãozinha assim boa de se pensar, tá? Pra gente poder brincar. E eu coloquei uma sugestão para que você possa brincar aqui e criar a sua própria resposta. Beleza? Então, galera, mais uma vez eu agradeço a participação de todos vocês. Convido aqueles que não conhecem, venham, galera, tá começando agora o nosso projeto Enem, o nosso projeto Eu Não Erro Mais, com questões INEP, muito bacana, junto com o nosso com aulas de redação. Então, galera, vem com a gente, e aí quem tá acompanhando, vai lá, ativa as notificações, deixa o seu like. Sim, contribua com o nosso canal. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Até!